Você acaba de dar play no podcast Fala ISD, um programa que reúne especialistas da área para abordar o assunto ISD de forma antenada com o que está acontecendo no momento. A cada 15 dias um episódio para você. Participe e enriqueça ainda mais o seu conhecimento sobre ISD. Salve, salve pessoal, estamos de volta aí, mais um episódio do Fala ISD. E hoje nós estamos aqui com dois convidados super especiais, especialistas aí no assunto que a gente vai tratar hoje, Renata e Marcelo. A Renata ela não está presente aqui no estúdio, tá? Então vocês podem sentir aí uma diferença no áudio, mas isso não vai atrapalhar o nosso episódio. Então, seguindo a tradição, vamos colocar na ordem alfabética aqui. Marcelo, se apresenta pra gente aí, conta um pouquinho quem que você é e boas-vindas aí no nosso episódio. Obrigado, Henrique, é um prazer estar aqui com vocês aqui, celebrando a nossa parceria, né, em projetos, né, junto com a Ambipar Agritech. Muito bom estar aqui com vocês do Fala ISD. Eu sou Marcelo Renol, sou consultor, parceiro da GreenTech aí no desenvolvimento de projetos ESG. Trabalhando focado aí no desenvolvimento da materialidade estratégica, e outras questões estratégicas relacionadas à gestão ESG de empresas. Então, obrigado aí por estar aqui presente. Perfeito, Marcelo, obrigado pela presença. E Rê, vou passar a bola aí para você já dando um spoiler, né, de que vai ser uma apresentação em tom de despedida. Mas depois a Rê conta um pouquinho para vocês. Deixa pro final, tá, Rê? Que eu acho que aí o povo fica curioso aqui, escuta até o final, aí lá na hora de despedir você conta um pouquinho para nós aí dessa novidade. Beleza, valeu, Henrique. Aqui é a Renata, especialista em sustentabilidade. Muito bom estar aqui de volta e não vou dar tchau não, pode esquecer que vou ficar pertinho como ouvinte e espero voltar como convidadas muitas vezes. Mas vamos lá. Falar desse assunto que talvez aí seja um dos meus preferidos. Eu acho que nós três somos suspeitos para falar, né? A gente gosta muito desse processo da materialidade estratégica. Então eu vou chamar a Dani Pedrosa para dar uma palavrinha para a gente, né? Já trazendo aí as boas-vindas para vocês ouvintes no programa de hoje. E aí a gente começa. Fala pessoal, estamos chegando no episódio 10 do Fala ISD. Um marco importante, demonstrando que viemos para ficar e que este é só o começo desse podcast incrível. E hoje nós vamos comentar, fomentar, difundir um tema bem importante da agenda ISD que nos tira da teoria e nos leva diretamente para a prática do ISD dentro das organizações. Toda e qualquer empresa que deseja implementar a agenda ISD, independente do seu tamanho e do seu ramo, né, ou localidade, um dos primeiros passos para esse início é a realização da materialidade estratégica, que pode ser considerada aí como grande berço de toda a estratégia ISD de uma instituição, como se fosse um pré-requisito básico e indispensável. É através da materialidade estratégica que a organização vai saber e vai entender quais temáticas da sustentabilidade são realmente relevantes para os seus públicos interessados. É como se fosse uma avaliação para compreender os seus mais diversos públicos, né? O que interessa para eles, o que eles querem saber, e mais como trazê-los, né, para essas discussões que consideram importantes, né, fazendo com que eles façam parte das decisões. A materialidade estratégica ela ocorre através de uma escuta profunda dos stakeholders, né, fazendo-se uma análise rica das informações para a construção de uma estratégia de sustentabilidade que possa gerar valor para todos. E aí a gente vai com o Henrique Dornas aí, com a Rê Pietra e com o Marcelo Renol explorar muito bem essa pauta. Vamos à coluna Me Fala uma História.
E no Me Fala Uma História de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho, pode ser até, né, eu acho que muita gente já conhece essa data, já conhece essa questão, a gente já, né, provavelmente já abordou um pouco isso aqui em outros episódios, mas acho que é importante só a gente trazer por conta da temática que a gente vai trabalhar hoje, que é o Triple Bottom Line, né, ou o tripé da sustentabilidade do John Elkington, de 1994. É um conceito que ele trouxe no livro dele, Canibais de Garfo e Faca. E a ideia, o bacana da ideia do Triple Bottom Line é porque quando a gente fala da parte da contabilidade, quando a gente fala de balanços contábeis, existe o tal do bottom line, né, que é o resultado final ali no balanço, o resultado financeiro que é trazido, né, nesses documentos. E a ideia do John Elkington é que o triple bottom line é que esse bottom line, que o resultado final desses balanços contábeis, eles pudessem considerar questões não só econômicas, mas sociais e ambientais. Então, né, esse tripé da sustentabilidade ele é formado pelo econômico, pelo ambiental e pelo social. Essa, né, é a ideia trazida em 94 pelo John Elkington. Hoje, ele próprio, o próprio autor, já fez um recall dessa sua teoria, né, e ele já traz umas outras abordagens, né, a própria ideia, né, do capitalismo regenerativo, né, a gente trata isso, né, provavelmente nós vamos tratar sobre esse assunto mais a fundo em outro episódio, mas, né, já fica aí esse spoiler, né, desse recall dele. Mas é importante o Triple Bottom Line, o tripé da sustentabilidade, porque, né, começou com, né, ele deu o start para a gente dividir essa sustentabilidade claramente ali em 3 letrinhas, o que em 2004 veio, né, a surgir aí a ideia do ESG, o ambiental, social e governança. O econômico acabou saindo da sigla, né, mas continua sendo muito base ali para todos os negócios, né? É impossível a gente não pensar em lucro, saúde financeira, mas esse Me Fala Uma História, eu acho que fica, né, a gente traz essa ideia do John Elkington para poder contextualizar o assunto da materialidade que nós vamos tratar. Bacana a sua contextualização, Henrique, mas trazendo um pouco para o ESG que você mencionou, né, a necessidade da gente entender que isso tem a ver com avaliação de desempenho, né? No Triple Bottom Line, a avaliação era contábil, né, na perspectiva seja social, ambiental e econômica, né? E o ESG traz também uma perspectiva de avaliação de desempenho, né? Desempenho na perspectiva econômica, desempenho na perspectiva ambiental, social e de governança. Então, a materialidade vem exatamente para a gente avaliar, mostrar o desempenho sobre o que desse tripé, né? Então, a materialidade surge então como um grande berço dessa discussão de que a gente tem que prestar conta de coisas ambientais, a gente tem que prestar conta de coisas sociais. Mas que coisas são essas? Perfeito. E eu acho que já, né, não teria gancho melhor para a gente passar então para o próximo bloco. Vamos falar de sustentabilidade. Chegou o momento da coluna Vamos Falar de Sustentabilidade. E o assunto é materialidade. Bora falar de materialidade, a importância desse processo, né? Eu acho que todo mundo que está aí trabalhando com sustentabilidade, trabalha nessa área, as empresas que estão querendo, né, desenvolver e criar uma agenda para a sustentabilidade corporativa, para o ESG, materialidade é pré-requisito básico, né? Pois então, estava falando anteriormente, materialidade é o berço de uma estratégia ESG de uma instituição. Por que isso? Porque quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de prestação de contas sobre questões ambientais, sociais e de governança de uma instituição para públicos específicos, né? Que públicos são esses? Acionistas é um público? Com certeza. Mas nós temos outros públicos de interesse também, que também querem saber, conhecer e até mesmo avaliar o desempenho das instituições nesse sentido, né? E outra questão fundamental é o que saber. O que é relevante para esses públicos? E aí surge a ideia do conceito de materialidade, que tem a ver com aquilo que
que é relevante para o conjunto de stakeholders de uma instituição dentro de uma perspectiva de temas ambientais, sociais, econômicos e também de governança, né? Então é uma abertura, é um novo olhar, é um novo paradigma de pensar processos de tomada de decisão em relação a essas questões, né, esses eixos todos, partindo também da preocupação do olhar dos nossos diversos stakeholders, né? Então, a materialidade é a estrutura básica para a gente poder pensar, né, como um desdobramento desse processo, de que forma a gente vai poder trazer esses nossos stakeholders, esses públicos diversos interessados no nosso negócio, para poder conhecer, ter informação sobre o nosso desempenho ambiental, social, de governança, mas também até mesmo participar de um processo de tomada de decisão interna em relação a isso. E isso aí é o que a gente chama do processo natural do ESG, que é o fluxo do stakeholder engagement, né? O engajamento de stakeholders, que é o desdobramento natural de um processo de construção de materialidade. Para mim, a materialidade é um dos processos mais ricos que tem dentro de toda a estrutura que se pode construir em relação à sustentabilidade dentro de uma empresa. Porque, como o Marcelo trouxe, né, ali é o momento em que é feita uma avaliação para entender, né, quem são os públicos de relacionamento, quem são ou quais são os públicos mais críticos, mais estratégicos nesse relacionamento, o que eles querem saber, né, que tipo de informação e como que essa informação pode e deve ser levada. Então, para mim, eu acho que a riqueza da construção da materialidade faz com que ela tenha naturalmente o nome que a gente dá ali, né, de materialidade estratégica, porque ela permite a construção de toda a estratégia da empresa baseada naquilo que é a geração de valor, né? Então a gente entra em outros conceitos aí que são correlacionados com o da materialidade, e aí o deles é essa geração de valor, porque a gente consegue fazer, através da construção da empresa, trabalhe para além de gerar lucro, mas para fazer um processo de geração de valor. Desculpa aí voltar usar o mesmo termo, mas é de entregar valor para a sociedade, para cliente, para acionista, para fornecedor, para a sociedade, para todos os públicos com os quais ela se relaciona, né? E eu acho que é isso, né? O que vocês dois trouxeram é muito o propósito de trabalhar essa materialidade, né? É encontrar essa geração de valor, o que é esse valor compartilhado para a empresa e para os seus públicos, porque no final das contas a materialidade é você identificar uma prioridade, né? Identificar o que é ali prioritário para o seu negócio e para os seus stakeholders e trabalhar no que é prioritário, né? Porque é o que a gente sempre fala. Se a gente quer impactar tudo, se a gente quer mexer com tudo, você não faz nada direito. Então acho que a materialidade é isso, né? Eu acho que a alma dela tá ali. O que é relevante, o que é prioritário, aonde que eu tenho que mexer primeiro para poder gerar esse valor para o meu negócio e gerar o valor para todos que estão envolvidos, né? O que é legal também da gente lembrar é que a materialidade é um processo totalmente dinâmico, né? Hoje a gente vive uma realidade X e a materialidade de uma instituição ela vai se dar nesse cenário X, né? Um cenário Y, a materialidade ela vai acompanhar essas mudanças, essas transformações. Por isso a gente fala em ciclos de materialidade, né? A gente pensar a materialidade num determinado contexto, numa determinada lógica de dinâmica social, ambiental, do contexto que as instituições vivem com seus diversos públicos, e num outro determinado momento ela vai ter que revisar esse processo, porque as questões também mudam ao longo do tempo, né? Então são ciclos de materialidade. Então é importante reforçar que o fato da gente ter uma materialidade hoje, um cenário hoje, materialidade de uma determinada instituição, não significa que ele seja eterno. Ele vai acompanhar a dinâmica também, pensando na própria dinâmica dos stakeholders, dos seus públicos, dos interesses, que vão mudando ao longo do tempo. E o mundo muda, né? Então, assim, a empresa tem que ir se adaptando também, né? Eu acho que isso é ponto fundamental. A gente vai abordar um pouquinho mais sobre esses diferentes conceitos, né, de materialidade
próximo bloco, mas eu acho que é muito bom a gente já entendendo que essa materialidade ela não é dada e ela não é eterna, né? Aí eu acho que só fazendo um gancho com o episódio passado, né, que na hora que a gente falou ali de relatório com a Lu, né, Renault, por incrível que pareça, Lu Renault, Marcelo Renault, mas eles não são primos, apesar do sobrenome ser o mesmo. Não, somos primos, sim. Distantes? Distantes. Acho um ponto em comum. Mas, coincidências à parte, a Lu trouxe, né, o que ela fala muito e que a gente acabou abordando, né, assumindo isso também, tem falado muito. Ela trouxe na perspectiva dos relatórios, a gente traz na perspectiva da materialidade, né, e do diagnóstico. Que fazer materialidade é como colocar, né, a empresa no divã, né? Então é você destrinchar a empresa, você entender e que a empresa também se entenda. Então a gente faz todo esse trabalho terapêutico quase, né? Uma terapia ali que as empresas estão fazendo de autoconhecimento. O processo da materialidade é muito importante nesse sentido. E aí, Rê, só antes de te passar a palavra, eu acho que vale um disclaimer aqui, né? Lembrando que a gente trouxe na parte do relatório, né, no episódio do relatório, de que o relatório tem que cumprir aquelas 3 funções de engajamento, de gestão e de comunicação. Comunica muito com a questão da materialidade. E essa perspectiva de materialidade estratégica que a gente está abordando aqui, então acho que esses 2 pontos do relatório e da materialidade, só reforçar, né, que é algo que a gente traz, coincidentemente, né, de novo, nós 3 viemos da Watu, uma consultoria de sustentabilidade que foi adquirida pela Ambipar, hoje somos Ambipar Green Tech, mas desde aquela época da Watu, né, nós 3, junto com, né, uma outra equipe, a gente já trabalhava com essa ideia que era o norte, né, do nosso propósito e das entregas que a gente fazia na Watu. Essa ideia do relatório como essa tripla função e essa materialidade com esse viés estratégico. É tudo nosso, né? E você, Rê, o que você tem a dizer? Você tinha pedido a palavra, eu só precisava fazer esse disclaimer, mas pode ir lá, agora é com você. Não, tá certo. Eu acho que vale aí sem dúvida, né? Sem dúvida essa referência, né? Que a gente viveu ali naquele período de Watu, onde muitas ideias surgiram, né? Muitos conceitos foram se amadurecendo e conseguem fazer com que a gente tenha um trabalho aí de excelência nesse sentido, né? Então eu acho que acho que foi um ponto muito válido aí de ser trazido. Mas de qualquer forma, em relação a esse dinamismo, né, que foi comentado também do conceito não, né, mas da materialidade em si, o próprio conceito de materialidade andou amadurecendo aí ao longo dos últimos anos, né? Muito se falava de matriz de materialidade, e aí morria ali, né? Naquela matriz 2x2 ali, onde você tinha a visão dos stakeholders e a visão estratégica, né? Ou a visão dos stakeholders externos versus a visão de stakeholders internos, né? Eu falei certo? Internos e externos, mas o fato é que ficava ali, morria ali, uma série de informações super ricas, morria na construção dessa matriz e muita análise se perdia, né, nesse momento. E algo que foi amadurecendo, e hoje a gente vê, inclusive, o processo proposto pelo GRI dentro da construção da materialidade, como que isso já traz, né, outras visões muito mais maduras, muito mais ricas de análise que são feitas dentro do processo de construção dessa materialidade e que permitem fazer associações, né, com gestão de riscos, fazer associação com impacto. Então, hoje, a materialidade ela é construída ainda sobre uma base de escuta de stakeholders, mas as análises que são feitas a partir do levantamento dessas informações, elas são muito mais ricas do que eram antes. E como que isso tem trazido ganhos para a empresa que desenvolve um processo dessa forma, né? Porque o desenho da estratégia que vem através dessas análises aprofundadas permite, como eu disse antes, né, a construção de uma estratégia baseada na geração de valor. Não, perfeito. E eu acho que isso que você traz, né, é muito a base também de uma das funções, né, mais nobres assim, da materialidade, que você até já levantou um pouco a bola, né, Marcelo, do engajamento com stakeholders, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso pra gente. A gente... resgatando o conceito, né, da proposta do ESG, que é uma avaliação de desempenho, né, é um processo de prestação de contas que antigamente se dava somente no âmbito do desempenho econômico e agora não. E agora nós temos que fazer
um olhar de prestação de contas na perspectiva social, ambiental e de governança para os diversos públicos de interesse, né? Então, nada mais natural que a partir de uma avaliação das temáticas mais prioritárias, como você bem disse, e mais relevantes dentro desse tripé para os nossos diversos públicos, né? É fundamental que a gente estabeleça um processo, né, não diria apenas de diálogo, né, de repasse de informações, mas um processo de engajamento, né, com esses diversos públicos, porque os níveis de interesse também são difusos, né? Existem situações onde uma temática ela tem um interesse extremamente elevado para um determinado público e isso afeta diretamente a questão do próprio valor do negócio desse stakeholder. Um exemplo que a gente pode dar é a questão de mudanças climáticas, por exemplo, hoje, né? Uma empresa não necessariamente ela gera muito impacto em relação a mudanças climáticas em suas atividades operacionais, porém ela é fornecedora de uma empresa que gera. E isso acaba gerando uma complexidade de interesse desse cliente em tentar reduzir as suas emissões também na sua própria cadeia de valor. Então isso é só um exemplo para ilustrar o que significa, né, essa materialidade em si, né, o interesse de uma parte interessada em um tema de uma determinada instituição, né? E o que a gente trabalha, né, no desdobramento estratégico é exatamente estabelecer, né, um planejamento de como que a gente vai trazer esse stakeholder para fazer parte dessa discussão sobre aquele tema que ele considera relevante. E eu acho um ponto muito importante nisso que você traz, Marcelo, e aí a Rê pode até complementar também, que a gente fala, eu acho que episódio sim, né? Todos, a gente comenta sempre da importância da cadeia de valor, né? Da importância de se entender ali o contexto sistêmico e como que a empresa ela pode impactar e ela impacta outros para além dos seus muros, né? E no momento que a gente trabalha essa materialidade com essa escuta desses stakeholders, enxergando não só a empresa, mas a sua cadeia, a gente extrapola essa visão e a gente consegue de fato enxergar onde que esse valor pode ser gerado. Porque se a gente ficar numa visão muito restrita, numa visão muito do que só os colaboradores estão pensando, ou só a liderança está pensando, uma estratégia construída pela liderança pura e simples, você não consegue ter uma noção do todo, né? É isso aí. Essa questão do engajamento, então, é ponto-chave, né? A gente pensar a materialidade do berço, né? De compreensão do que é o conjunto temático relevante, prioritário, quem são os nossos públicos, como essas pessoas pensam, né? Como que a gente pode gerar valor para esses diversos públicos. Isso está na perspectiva desse berço, né? Da estratégia ESG, que é a materialidade. E um desdobramento natural é como que a gente vai trabalhar com esses diversos públicos de acordo com o interesse apontado. Só uma preocupação que às vezes pode estar surgindo na cabeça de quem não tem esse processo ainda feito, né, quem ainda está pensando em fazer por agora o processo da materialidade, de que então, com esse processo de escuta, na verdade quem vai tomar as decisões ou decidir o direcionamento da empresa vão ser os stakeholders, vão ser colaboradores, clientes, fornecedores, a sociedade. Porque, afinal de contas, eu vou escutá-los e vou desenhar a estratégia baseada nisso. Então, assim, na verdade, não é isso, né? A decisão final, né, a construção da estratégia, ela continua na mão da empresa, continua sendo um processo interno. O que acontece é que o desenho da estratégia pode ser baseado num entendimento mais profundo do que gera valor para cada um desses públicos, né? Eu acho que hoje vocês vão me ver falando a palavra valor 200 vezes, mas porque no final das contas é isso, né? Para mim, assim, no meu entendimento, a materialidade ela nada mais é do que a construção de valor, um exercício que me permite gerar valor. Então, para quem está começando, né, para quem está pensando em fazer isso por agora, não se preocupe que, na verdade, a construção da estratégia continua na sua mão, mas agora ela é feita com outros níveis de conhecimento a respeito de com quem você se relaciona. E eu acho que é interessante, né, Rê, isso que você coloca, porque assim, a estratégia continua na mão da liderança. Só que agora é uma estratégia que pensa num todo.
né? Não é mais uma estratégia de uma liderança que está olhando só para o seu desempenho operacional pura e simplesmente, ou seu desempenho econômico, começa a olhar outras variáveis que também compõem o negócio, né? E se até poucos anos atrás o que de fato sustentava uma empresa eram os números no final do mês de entrada, saída, né, lucro ou prejuízo, hoje a gente sabe que tem várias outras coisas que impactam também nesse valor da empresa. E que você ter essa perspectiva, vendo o que os outros stakeholders demandam, é tão importante quanto. Com vocês, o que estão falando por aí? E o que estão falando por aí, eu vou resgatar um pouco do que a gente já discutiu no episódio passado, que é a ideia lógica do ISSB. A gente trouxe a lógica do ISSB como uma referência para reportes de sustentabilidade. A gente até levantou a bola do quanto que o ISSB, a gente tem certas críticas em relação à forma como ele está querendo abordar as questões de sustentabilidade, como que isso vai ser reportado. E o ISSB, na perspectiva da materialidade, ele traz muito a abordagem da materialidade financeira. Então, a ideia de trazer o ISSB aqui é justamente para pegar esse gancho e explicar os diferentes tipos de materialidade que a gente tem, né? E como que esse conceito, né, ou esses conceitos, eles podem ser entendidos e aplicados. A gente tem várias críticas, né? Tem vários analistas aí que eles criticam essa gama diversa de conceitos e, né, de materialidade, como o que se entende por materialidade. Não vou entrar no mérito de cada um desses conceitos, de cada uma dessas referências, mas eu acho que 3 são importantes para a gente embasar ainda mais aqui a nossa conceituação do que a gente acredita ser uma materialidade estratégica, né? E aí eu vou trazer esses 3 conceitos e eu passo a bola para vocês poderem destrinchar um pouquinho mais sobre isso. O Marcelo já trouxe a ideia do dinamismo da materialidade, né? Então a gente tem o que a gente chama da materialidade dinâmica, né? Que é aquela materialidade onde o que é material, o que é prioritário para uma empresa hoje, amanhã pode não ser, né? E o contexto diz muito sobre isso. Então, né, tem várias coisas, né, várias questões que podem impactar e influenciar o seu negócio para que uma determinada temática que hoje é prioritária, amanhã deixe de ser, né? Ou não quer dizer que deixe de ser prioritária, mas ela entre numa outra categoria de priorização. Porque aí a gente pega o gancho do que a gente chama de materialidade financeira e materialidade de impacto. Existe esse conceito que várias referências de sustentabilidade, de reporte, elas abordam, que é a dupla materialidade. O que significa a dupla materialidade? São as empresas entenderem os temas que são prioritários para o seu negócio, no sentido de que esses temas impactam o seu negócio, impactam o seu desempenho financeiro, o seu desempenho operacional, e aqueles temas que são impactados pela empresa. Aqueles temas que eles são relevantes pelo impacto que eles geram no seu negócio é o que a gente chama de uma materialidade financeira. E aqueles temas que são impactados pela operação e pelo negócio da empresa são as materialidades de impacto. Muitas vezes elas estão atreladas ali ao impacto socioambiental, né? E aí a materialidade dinâmica ela entra muito nessa interface também. O que hoje é uma materialidade de impacto para o meu negócio, amanhã ela pode acabar se tornando uma materialidade financeira. E aí um exemplo que a gente gosta muito de usar é a questão da pandemia, por exemplo, né? Antes da pandemia mesmo, antes do coronavírus, a temática pandemia, muitas vezes ela nem aparecia numa lista de temas relevantes para a maioria das empresas. E aí, de repente, de um ano para o outro, pandemia passou a ser um tema prioritário para muitas empresas, né? Então, isso eu acho que é um exemplo muito claro desse dinamismo, de como que uma coisa ela pode se tornar prioritária para o seu negócio, né? E, muitas vezes, essa pandemia ela foi vista não como uma materialidade de impacto, mas algo que estava impactando financeiramente o negócio, né? Então, acho que é interessante a gente trazer em perspectiva esses 3 conceitos, né, de materialidade que acaba que são os conceitos que a gente mais utiliza aqui para o nosso processo, né?
pegando um gancho, né, de pensar assim as discussões e referências que a gente vem observando atualmente nessa discussão de materialidade, né, quando a gente está fazendo uma avaliação de uma materialidade de uma determinada instituição, né, não apenas a opinião dos stakeholders tem que ser, é tomada em consideração, mas elementos também de trabalhos que estão sendo feitos por instituições, né, renomadas, mundialmente falando. Né, a gente pode até estar citando aqui o MSCI como uma das grandes referências aí nessa discussão de mapeamento de temas materiais para as diversas instituições, né? Então, enfim, o que eu queria reforçar é que é uma discussão que está cada vez mais ganhando força no ambiente empresarial, no ambiente, sobretudo, do mercado financeiro. O ISG nasceu dessa onda, mas é uma discussão que está sendo aprofundada por instituições que, de fato, fazem a diferença dentro de um cenário de investimentos global, né? Então, eu trouxe uma referência. Você falou do ISSB, né, que traz o SASB também dentro do seu pacote, né, que é uma outra instituição renomada que também, né, nos guia aí dentro da construção desse processo. E é isso, é um tema que está em voga, é um tema que está sendo colocado, né, na pauta, e as empresas estão percebendo isso, o valor estratégico que isso está tendo para o seu negócio. E aí, Marcelo, acho que para os ouvintes nossos, né, porque a gente tem muito ouvinte que é da área, mas tem muito ouvinte também que é leigo no assunto e está entrando, né, está querendo descobrir ainda mais sobre essa agenda da sustentabilidade. E você trouxe aí 2 referências muito importantes que a gente trabalha muito com elas e que eu acho que é muito importante a gente contextualizar, né, para o pessoal, que é o MSCI, o SASB. Né? Em linhas gerais, a gente tem o MSCI, que é um índice, né, de ESG para as empresas e para os investidores. O SASB, que ele traz ali uma perspectiva, né, setorial, aliás, ambos, né, trazem essa perspectiva de materialidade setorial, mas eu acho que é legal mostrar que tanto o MSCI quanto o SASB, eles vão fazer uma análise de setor econômico, né, e vão ver temas que são prioritários e materiais para aquele setor como um todo, né? E isso já é, vamos dizer, uma mão na roda, né? É bem interessante, você já tem uma base da qual você pode partir para trabalhar nessa construção de uma materialidade da empresa, mas eu acho que é legal a gente colocar também em perspectiva que a gente não deve só se ater a eles, né? Porque a materialidade, no final das contas, ela traz essa base setorial, mas é importante que cada empresa tenha a sua própria, né? E tem que ter essa personalização nesse processo da materialidade, né? Até porque essa questão da materialidade setorial trazida por essas 2 instituições, elas são genéricas, né? Então, não necessariamente o que está lá, por exemplo, para o setor do aço, é material para todas as empresas do setor do aço. Ou, eventualmente, vão surgir temas que, para a sua empresa específica, precisam ser trabalhados de uma forma mais enfática, mais sistêmica, por causa de necessidades específicas da sua empresa. Então é muito interessante, eu concordo plenamente que eles são referências importantíssimas, são direcionadores, assim, principalmente sob uma visão, né, da perspectiva do investidor. Então, assim, são temas que é meio que você não tem muita escolha de não tratá-los, né, se você é uma empresa que precisa prestar conta para investidores. Mas, por outro lado, não se resume a isso, né? Assim, é importante ter presente que essa personalização, como é que fala? De tornar específico da sua empresa, isso aí vai ser super importante. E aí eu acho que é um outro ponto importante, que é a questão do GRI, que na verdade eu quero voltar, né? Eu já trouxe um pouquinho, mas porque também a forma como a materialidade, essa atualização que aconteceu no GRI mais recentemente, né? No ano passado, aconteceu no final de 2021 e aí está sendo trazido para os relatórios agora desse ano. É a questão do impacto, né? Então eu vou voltar nesse assunto, porque para mim ele é muito importante pelos desafios que ele cria. Porque, na verdade, quando a GRI coloca, né, que a necessidade de entendimento e de gestão do impacto ela é importante na construção dessa materialidade, surge aí o grande desafio de como gerir impacto, né, como medir impacto. Porque isso é tão subjetivo às vezes, né, ou então isso é tão
imaterial e aí um pouco complexo de ser mensurado, que faz com que surjam aí necessidades da gente ser criativo, da gente ser até, né, ter uma visão diferente de como que isso pode ser feito para entender de que forma que esse impacto pode ser medido. E aí entra muito nessa lógica, né, Rê, da gente pensar nos impactos que o negócio pode gerar para além do negócio em si, para além do produto que você produz, do serviço que você oferece. É literalmente a empresa entender que ela é responsável pelos impactos sociais, ambientais, né, econômicos, regionais que ela gera, e ela não pode fechar os olhos para isso, né? Até porque o impacto não necessariamente é só negativo. Esse é um ponto importantíssimo que eu lembrei que eu queria trazer, porque, na verdade, quando a gente fala em impacto, a gente sempre pensa no negativo, né? E, na verdade, pode ter muita empresa que, na própria natureza do seu negócio, ela gera impacto positivo e isso precisa também ser contabilizado, né? Porque ela pode potencializar esse impacto na medida em que ela tem consciência disso, né? Então, o entendimento do impacto, não só negativo, mas também positivo que ela gera, é fundamental. E naturalmente, quando a gente vai tratar de impacto também, que é algo que está muito forte no processo da materialidade, principalmente a materialidade estratégica que a gente trabalha aqui, é enxergar a perspectiva do risco também, né? Então a gente está falando muito do que é prioritário, né? Do que é urgente na perspectiva de stakeholders, mas a gente também está falando do impacto potencial a ser gerado, né? Pela empresa ou por um determinado tema, né, em relação àquela operação, àquela gestão, mas também o risco, né, o que representa um risco para o negócio, né, o que o negócio representa, que tipo de risco, para que tipo de stakeholder. Então, tudo isso são questões que elas têm que ser levadas em consideração na hora de você construir um processo de materialidade, né? Até porque, de novo, essa história da visão do risco, ela também pode ser diferente sob diferentes perspectivas. Então, o que o investidor está vendo como risco é diferente do que a comunidade está vendo como risco daquele negócio. Então, na medida em que você se propõe escutar esses diferentes stakeholders, você enriquece muito o seu processo, inclusive de gestão de riscos. Então, você cria a oportunidade de criar, inclusive, uma série de controles, de processos de gestão muito mais ricos. Então, a materialidade ela vai cumprir um papel, inclusive, muito mais amplo do que definir ali prioridades ou definir o que você vai falar no seu relatório, né? É um processo, como o Marcelo trouxe, né? Não de mostrar desempenho, de ter prestação de contas, mas de ter tudo isso sob diferentes perspectivas. E que isso, né, o ideal é que o processo da materialidade, o resultado da materialidade ajudem as empresas a construir ali a sua estratégia, né? Que ela complemente, que ela seja ferramenta importante para um planejamento estratégico do negócio. Para finalizar, vamos à coluna E por falar em impacto. E por falar em impacto, eu acho que nada mais justo do que trazer alguns exemplos, né? Eu acho que a gente tem que arrematar bem aqui esse episódio da materialidade, saindo um pouco do conceitual e do teórico e mostrando exemplos práticos de resultado, né? E aí eu queria começar, Marcelo, com um case que você já contou pra gente, a gente conta para os nossos clientes, as nossas reuniões. Eu acho que é bom para começar a ilustrar esse cenário. Então, são algumas situações, né, que a gente vem vivenciando aí nesse trabalho, no desenvolvimento estratégico e ESG de empresas, né? Eu já comentei aqui anteriormente da questão das mudanças climáticas, né? Como é que isso, dentro de uma empresa que às vezes não tem um impacto, digamos assim, agudo dentro dessa discussão, porém os seus clientes geram impactos agudos nessa perspectiva. Então a cadeia de valor, né? E aí aquela discussão, né? O meu stakeholder, meu cliente, tem interesse na minha atuação sobre mudanças climáticas, porque isso é contabilizado na história dele, né? Na prestação de contas dele. Então esse é um ponto muito interessante que eu sempre gosto de reforçar, mas não é só isso, né? A gente vê algumas discussões aí sobre, por exemplo, a questão da diversidade.
né, que é uma temática que vem ganhando muita força, muito peso sob a perspectiva, né, da necessidade da gente ter uma reflexão forte sobre essa questão, né? E isso vem sendo, né, tratado às vezes como grandes desafios aí para as empresas, sobretudo pelo histórico de modelo de negócios, onde a diversidade, ela, por questões diversas, ela se via comprometida, né? Só que a tendência, e isso vem ganhando força, é que as empresas vão ter que começar a se adequar nesse sentido, né? Porque os próprios stakeholders também estão exigindo esse tipo de posicionamento, né? E aí qual stakeholder? Pode ser cliente? Pode, mas pode ser poder público, pode ser os próprios acionistas, fundos de investimento, enfim. Eu não gosto nem de definir qual stakeholder é que determina, mas os stakeholders trazem essas pautas. E isso é que é o válido, né? E a instituição não tem como desconsiderar isso, né? Então são discussões que vêm ganhando peso, né? E, por exemplo, essa pauta diversidade dentro de uma empresa que antes era negligenciada, digamos assim, ela ganha força por causa de um respaldo de opinião de grupos de stakeholders, né? Então esse é um ponto que eu acho fundamental dentro dessa mudança de perspectiva, né, que o ESG tem trazido, essa estratégia vem trazendo. Não, eu acho muito bacana, até puxando o gancho da diversidade, né? Sem citar nomes, né? A gente não cita o nome do Santos aqui, a gente fala só do Milagre, né? Mas justamente com diversidade e inclusão, num dos processos que a gente fez, por exemplo, diversidade e inclusão ficou um tema com uma baixíssima priorização pelos stakeholders. Mas num outro critério de avaliação, né, tentando enxergar ali uma relevância, uma importância, talvez não urgência do tema, diversidade e inclusão ficou com, né, uma pontuação relativamente mais alta nesse sentido, e aí a gente conseguiu, a partir, né, de escutas, entrevistas, a gente vai, né, cavucando todo esse processo e viu que, olha, hoje não é prioritário diversidade. E hoje não é hoje, tá? Já faz um tempo isso. Mas estava numa tendência muito crescente de que essa temática fosse ganhar força. Então o que isso significa? Né? A materialidade é importante até para a gente entender, enxergar essas tendências que você comentou e ver o que a gente tem que se preparar para o que está por vir. Então, olha, diversidade hoje, tá, não preciso olhar hoje, mas amanhã eu vou precisar olhar. Então, como é que eu já posso começar a trabalhar a minha gestão, os meus processos, né, a cultura do meu negócio, para que essa temática possa ser incorporada no curto, médio prazo, né? Também estou lembrando de um outro exemplo, de um outro processo que a gente trabalhou, onde a parte de inovação, desenvolvimento, foi visto como um tema material apenas pela liderança da empresa. E aí, assim, foi muito interessante, porque, assim, porque foi visto só pela liderança da empresa, significa que não é um tema importante, não é um tema material para essa empresa? Não, é um tema importante e ficou sendo, né? Ficou ali marcado como um tema material na construção da estratégia deles. Mas, ao mesmo tempo, surgiu a oportunidade de, inclusive, ter uma disseminação maior do valor que a inovação pode ter para colaboradores. Surgiu, né, a oportunidade de ter um processo de comunicação melhor construído, né, para que a disseminação do valor que essa inovação pode trazer para os outros stakeholders. Então, assim, são outros ganhos, vamos pôr assim, que a própria materialidade traz, que é a construção de processos de comunicação com cada um desses diferentes stakeholders para mostrar o que é visto como valor dentro da empresa também, né? Para a construção de uma cultura, porque a liderança estava ali pensando em construir toda uma cultura que valorizasse inovação, mas no primeiro momento ninguém mais estava vendo dessa forma. E aí fica difícil de você fazer um engajamento ali interno para a defesa dessa agenda sem ter um processo de comunicação bem feito. Então, foi um outro processo interessante onde surgiram aí oportunidades que levaram, né, então, essa empresa a construir uma estratégia de comunicação, de desenho dessas oportunidades internamente, para que a valorização da inovação fosse
é melhor nos outros públicos também, né? E eu acho que aí até o exemplo que o Marcelo trouxe, que você traz aí, né, exemplifica as possibilidades de análise que a gente tem com a construção desse processo de materialidade estratégico completo. Porque só reforçando, ó, a gente faz uma análise, a gente faz um diagnóstico da empresa, a gente faz um estudo de benchmark, análise setorial, escuta de stakeholders, escuta ampla, em profundidade, enfim, são vários, priorização dos ODS, são vários processos que vão se somando para que a gente tenha uma materialidade estratégica final completa. E aí as possibilidades de análise, elas são muitas, né? A gente consegue tanto enxergar essas priorizações comparativas assim, a tradicional, né, que é olhar o que a liderança está pensando e os outros stakeholders estão pensando, ou os internos com os externos, e aí a gente faz o cruzamento, a gente consegue ver o que uma área de uma empresa está pensando sobre essas temáticas ESG e o que os seus stakeholders diretos estão pensando. Então a gente consegue ver, por exemplo, se a área de suprimentos de uma empresa está alinhada ou não com seus fornecedores. E não é incomum que a gente veja um desalinhamento grande, né, das áreas das empresas com seus stakeholders diretos. O que a área de RI está pensando e o que os investidores estão pensando. Né? Então, assim, não é incomum a gente ver desalinhamento. A gente consegue ter perspectiva entre áreas da empresa. Então você pode ter uma área de comunicação ou marketing pensando uma coisa e a área de relacionamento com clientes pensando outra. Aí você vira e fala assim, opa, então, né, as duas têm que se comunicar. Você está fazendo ali um marketing, uma comunicação para atingir mais clientes, mas a área de relacionamento com clientes não está alinhada com a área de marketing. Então a materialidade estratégica te permite fazer essa análise também. Então, assim, são N possibilidades que a gente tem para, de fato, conseguir construir uma geração de valor genuína para o cliente, para a empresa, e que ele possa construir sua estratégia em cima disso, né? É o que você chama de divã, né? Exatamente, a empresa no divã. É o divã, né? Tá certo. E como todo divã, causa desconfortos, mas crescimento no final das contas. Exatamente. A gente é quase uma terapia, né, um terapeuta de empresas, né? Mas eu acho que essa que é a lógica, a intenção é essa, isso que é legal. Então agora, pessoal, é hora de dar tchau, né? Deu aqui o nosso horário, infelizmente. Eu acho que esse é um assunto, como a gente disse no início, que a gente gosta muito de trabalhar com isso. É um processo que coloca a gente dentro das empresas, a gente entende de fato muita coisa e a gente se sente parte dessa construção, né, de uma agenda de sustentabilidade para as empresas. E isso dá, de certa forma, muito orgulho para a gente. Então, né, a gente pode voltar depois, abordar outros assuntos, mas infelizmente agora é hora de dar tchau. Aí eu queria chamar o Marcelo e a Rê aí para as últimas palavrinhas, né, para a gente poder ir se despedindo. Primeiramente, obrigado aqui pelo convite, Henrique, Renata, né? Dando tchau, né, Rê, pra gente e tal, alçando novos ares. Boa sorte para você, querida. Mas obrigado, valeu, bom demais estar aqui com vocês para trazer uma discussão, uma reflexão sobre essa pauta que é o coração do ESG. Né? Eu acho que, falando, essa sigla que está aí em voga, tem, né, de forma mais recente, né, e às vezes a gente se dá de frente com clientes que nem, assim, o que é isso, ESG e tal. Eu acho que vale muito essa reflexão que a gente está trazendo aqui, para que o pessoal possa entender de fato que essa discussão sobre o que é relevante, quais são as temáticas, como conduzir esse processo internamente, como gerar valor, o que a Rê falou muito bem, né? Existem partes interessadas, né? Então isso tem que fazer parte dessa reflexão, da construção do processo de tomar decisão de uma empresa. Então é isso. Gostei do coração do ESG, eu acho que é isso mesmo. Rê, agora palavrinhas finais suas e não esquece, você vai ter que contar agora o porquê do tom de despedida. Pois é, não, tô aqui, né, com o coração dividido, mas lutas da vida adulta, né, as oportunidades surgem e tem hora que a gente tem que saber a hora de eu não vou falar fechar uma porta não, né, encostar uma porta para poder abrir outra, né,
Não, mas você não precisa fechar uma porta para abrir outra. Continua aberta Pode a deixar porta. as duas olha. abertas, né? É isso mesmo, eu gostei. Então eu vou só abrir mais uma porta. Na verdade, é isso, né? Surgiu aí uma oportunidade que, como construção de carreira, de vida profissional, para mim, ela foi muito importante, né? Assim, acho que aos poucos aí a gente vai colocando isso de forma clara. Mas, de qualquer forma, pedindo da Green Tech, mas com um até breve, porque quero continuar participando, né? Como eu disse no começo, você aí uma ouvinte assídua, vou mandar lá no nosso espaço de recebimento, né? De perguntas, dúvidas e questionamentos, né? Vou ficar lá participando ativamente e quero voltar, com certeza, contando um pouquinho aí do que eu vou fazer de novo, né? Contando um pouco da experiência que vai rolar daqui para frente. Mas que dizer que eu não mais, assim, acho que é isso, meu propósito de vida já foi colocado aí nesse podcast em alguns episódios, e é nisso que eu acredito, é nisso que eu quero trabalhar. Então, como a gente está junto nessa, construindo aí, né, um mundo melhor, vamos por assim, então a gente vai continuar junto, a gente vai continuar trabalhando juntos e unido por esse propósito mesmo. Então não tem jeito não vou sair de perto, mas por essas questões vou ficar mais de longe aí, durante um tempo, pelo menos. Valeu demais, pessoal. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Então conta aí, onde que eles têm que entrar para mandar comentários? Então, para mandar, né, dúvidas, perguntas, questionamentos, greentech.com.br, na aba Educação, você consegue acessar o podcast e mandar as suas dúvidas. É isso mesmo? É isso aí. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado e esperamos aí comentários, dúvidas, discordâncias. Fiquem à vontade que só enriquece o nosso debate. Um abraço e até a próxima. O podcast Fala ISD é produzido pela Ambipar Green Tech. Vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Acompanhe nos principais agregadores.